Fala galera, estamos de volta aqui para começo do segundo módulo desse curso. No primeiro nós podemos aprender como fazer um relatório descritivo da oficina de usinagem. Mas agora vem a melhor parte, né? Como aplicar um relatório ou apresentação interventiva. Como chegar na oficina de usinagem com um olhar técnico, com um olhar crítico. Como encontrar problemas na oficina de usinagem que um técnico em mecânica pode resolver. Então aqui você pode, vou explicar a vocês. Vocês podem fazer melhorias nas máquinas, além de fazer inovações no equipamento. Pois se você não encontrou um problema no equipamento, você pode fazer uma inovação. Você pode modernizá-lo, você pode melhorar esse equipamento. Pode verificar não algum problema, mas algo que você possa melhorar e qualificar o trabalho dos funcionários ou dos alunos, dependendo de qual empresa for. E verificar se o layout da oficina está correto, se tem alguma falha, de acordo com a norma brasileira do NR12. E verificar 5S, verificar se a oficina de usinagem está de acordo. E se você encontrar alguma falha, algum problema na oficina, você pode aplicar o diagrama de Chikawa, que seria de causa e efeito, que eu vou explicar a vocês no decorrer desse segundo módulo. E além da PDCA, 5S, etc. Então vamos lá. Primeiramente, ferramenta 5S, nós sabemos que é uma ferramenta japonesa, que é aplicada a diversas empresas para ter uma empresa bem organizada, qualificada. E essa ferramenta é utilizada geralmente até em casa. Isso pode até melhorar a sua qualidade de vida. Pois, por exemplo, você está na sala de aula, você liga o seu ar-condicionado, você assiste a sua aula normalmente. Ao terminar a aula, o correto seria você desligar o seu ar-condicionado, retirar as lixos que você deixou na sala. E pois isso ajudaria você a manter a sua sala de aula, correto? No 5S, um dos 5S aborda exatamente isso. Você precisa fazer certos trabalhos para eliminar desperdício e fazer o seu trabalho bem produtivo e eficiente. Primeiramente temos o 5S, podendo separar o que é necessário do que não é, que seria o senso de utilização. E como você vai aplicar esse primeiro S na oficina de usinagem? Aqui, por exemplo, digamos que eu tenho uma oficina de usinagem que tem certos equipamentos, tem fresador, tem torno mecânico, tem até bancadas como moças. Como que você poderia encontrar um problema? Eu, particularmente, posso encontrar um problema que em muitas oficinas e muitas empresas existem, inclusive no Senai, que seria uma organização de ferramentas e das lixeiras de acordo com o NR15 e NR12. Pois digamos que você precisa de uma chave de boca, precisa de uma chave em Allen, mas você não sabe onde ela se localiza. Você vai pegar uma caixa de ferramenta e vai ter milhões de ferramentas lá, centenas de ferramentas espalhadas. Você vai perder tempo ali, no caso você vai perder dinheiro. Portanto, você precisa aplicar esse primeiro S para melhorar exatamente isso. Aqui uma foto de como ficaria. Por exemplo, se você precisa de uma chave combinada, você precisa de uma chave de fenda, você saberá exatamente onde ela se encontra. Seria muito mais prático você encontrar. Só que para isso você precisa aplicar isso, para você manter isso, você precisa ter um certo nível de utilização do que você irá utilizar ou não. O segundo S, para manter, você também pode utilizar o segundo S, que seria o senso de organização. Como que você vai aplicar o senso de utilização e você vai saber que ele vai se manter organizado? É aplicando o segundo S, que seria o senso de organização. Que você poderia identificar os armários por setor e a normalização dos compartimentos de resíduo, concordando com a norma brasileira 15. Aqui, por exemplo, armários de ferramenta do torno convencional. Como eu havia mencionado no primeiro S, você vai procurar uma ferramenta de chave Allen, uma chave de fenda, e você acaba não localizando. Você aplicando um senso de utilização, você acaba melhorando esse problema, acaba resolvendo esse problema.
E no segundo S você consegue melhorar isso de uma maneira bem mais prática. Você coloca certos armários específicos para aquela atividade que você precisará executar. Por exemplo, se você precisa fazer uma usinagem no torno mecânico, você sabe quais são as ferramentas que você vai usar no torno mecânico. Uma chave para poder prender a castanha, você vai precisar de lubrificante, vai precisar de tabelas para verificar rosca, etc. Então você faz um armário especificamente só para isso. Seria muito mais prático para você localizar a sua ferramenta e tornaria o local muito mais organizado. E é claro, o senso de limpeza, que não pode faltar em nenhum lugar, né? Principalmente da oficina, pois pode causar danos não só a você, mas também ao seu trabalho, se tiver muito cavaco, muitos fluidos espalhados. Portanto, você precisa manusear e descartar de forma correta óleo, estopa, além de manter limpo o local de trabalho. Você, por exemplo, se você vai fazer uma usinagem na fresadora, você precisa limpar a sua peça que está cheia de cavaco, cheia de fluidos. Você pega uma estopa para tirar um pouco da máquina, da peça. Só que onde você vai jogar essa estopa? Você vai jogar num lixo comum? Não. Você precisa descartar de forma correta esse óleo e estopa, além de manter limpo o local de trabalho. Nós como técnico de mecânica, com certeza aprendemos no nosso curso que após o término do nosso projeto ou da nossa usinagem na máquina, você precisa limpar e manter sempre limpo o seu local de trabalho. Você passa a sua estopa, limpa os fluidos, cavacos, e pode passar um óleo solúvel, um óleo lubrificante no seu barramento, justamente para não sofrer corrosão e etc. Então isso você manteria o terceiro S ativo na sua empresa. Aqui um exemplo, ó, vários galões para você despejar cavacos, um para cavaco, um para estopa e etc. E o quarto S, o senso de saúde, que é claro, todos os operários ou técnicos precisam ter uma qualidade boa na oficina para poder trabalhar. Não adianta você for praticar um projeto, for fazer um projeto, um trabalho, se a sua oficina não oferece um clima, não oferece um ambiente de trabalho adequado para você. Então você precisa aplicar o quarto S para poder ter uma oficina bastante qualificada para os seus funcionários. E como você vai aplicar isso na oficina de usinagem? Você precisa utilizar de forma correta os EPIs, de acordo com a norma brasileira 6, e promover ações didáticas entre os instrutores e os alunos. Ou no caso de empresas, você precisa ter relações dos seus superiores com você. Eles precisam orientar você a sempre trabalhar de forma correta. E quando eu digo trabalhar de forma correta, não seria necessariamente você fazer uma peça em perfeito estado, mas sim você se proteger, se prevenir de algum acidente. Inclusive de manter o equipamento adequado para prevenir acidentes com outros funcionários ou outras pessoas. Ou seja, você precisa sempre utilizar o seu EPI, precisa utilizar óculos de segurança, jaleco. Você sempre precisa utilizar como se isso fosse um trabalho seu, como se isso fosse um projeto. Se você não tiver com esses EPIs em mãos, você não pode executar atividade na oficina. Isso aí seria passivo de advertência. Assim você poderia aplicar o quarto S na oficina. E por último, o quinto S, que seria a autodisciplina, que seria sempre querer melhorar continuamente, sempre querer melhorar a sua empresa, melhorar o ambiente de trabalho, sempre querer manter todos esses níveis autodisciplinares da sua oficina. Como por exemplo, manter e executar todas as etapas e desenvolver autoconhecimento, criando ações para melhorar como as ações anteriores. Você sempre tem que manter os 4 S anteriores. Você tem que fazer uma prática para isso. Como por exemplo, botar através de placas, através de diálogos. Isso fica a critério das pessoas da oficina. Ou então ao critério do técnico mecânica, porque também é de responsabilidade dele manter esses 5 S, pois ele é determinante para um trabalho de sucesso na oficina. E aqui também podemos aplicar o PDCA, que seria verificar, agir, planejar e executar.
Ou seja, uma coisa que não dá para entender muito bem logo de cara, né? Mas, ou seja, simplificando, significa que esse método tem a função de garantir que a empresa organize seus processos, não importando a sua natureza. Ele vai sempre... Ele vai planejar, ele vai checar um problema e depois disso ele vai fazer um plano de ação para que esse problema se resolva e não volte a acontecer, para que você sempre verifique se esse problema está completamente resolvido e que ele não volte a acontecer, que você consiga manter isso. O primeiro que você deve planejar, no caso, você vai identificar esse problema, como por exemplo, sistema de descarte de resíduo. Esse é um problema que geralmente acontece em várias empresas, inclusive até no saneamento você pode encontrar. E análise do fenômeno, a da identificação da lixeira. Por exemplo, você vai jogar cavaco numa lixeira, vai jogar estopa em uma e resíduos de fluido de corte na outra. Você tem que ter uma placa especificando em qual você vai jogar. Em cada galão de lixo você vai jogar esses lixos. E com isso adequando as lixeiras de acordo com a BNT. E como que você vai fazer isso? Para você manter de forma organizada esses sistemas de descarte de resíduo. Você pode reorganizar a lixeira, colocando identificações, além de colocar palhete nos galões. Você pode colocar galões para metais ferrosos, galões para cavacos, galões para até mesmo para projetos que já estejam concluídos, que você querer jogar fora, ou que tenha rasgado ou sujado. Você ter que colocar lixeira especificamente para isso. Além de lixo contaminante que podem prejudicar a sua saúde, como por exemplo o fluido de corte pode não danificar a sua saúde, mas aqueles até quem tem dermatite pode ser prejudicial. Aí você imagina a pessoa fazer um trabalho na oficina, vai chegar numa maquinário e tem muito fluido de corte espalhado, a pessoa vai ter problemas de saúde ali. Portanto, você precisa aplicar esse plano de ação para evitar esse tipo de problema. E fazer, no caso, o que você poderá fazer, no caso, essa parte? Colocar slides e cartazes para evitar esses tipos de problemas, para poder aplicar esse método. E colocar as lixeiras e separar os tipos de lixeiras, como eu havia mencionado anteriormente. Identificando a lixeira e organizá-las. E como você irá checar isso? Solicitando informações através da equipe e acompanhar se os alunos estão fazendo o descarte correto, pois aplicando apenas placas, aplicando normas, aplicando certas leis, você não necessariamente os alunos ou os funcionários irão seguir. Você precisa acompanhar como se isso fosse um método de trabalho deles, como se isso fosse obrigatório, para que isso sempre se mantenha e nunca tenha uma falha, que isso nunca pare de acontecer, para manter esses ciclos sempre funcionando. E com isso você finaliza todo esse planejamento com um plano de ação, que seria adequando as lixeiras e promovendo esse diálogo para manter toda essa mudança frequentemente na sua oficina, para que isso não volte a acontecer. E aqui seria uma foto de uma pessoa trabalhando e necessariamente até mesmo a pessoa usando a peça no torno mecânico. Alguém pode chegar e dizer, ó, esse aqui tá com cavaco espalhado, é bom você passar uma estopa para você limpar e jogar estopa naquele galão que está destinado a descartação de resíduos. Isso você sempre tem que ter um instrutor para te orientar, para manter todo esse PDCA funcionando. Então aqui, no caso aqui, você aplicando tudo isso, você resolveria vários problemas, além de inová-los e modernizar a sua empresa, a sua oficina. Mas isso queria dizer que não necessariamente seria que você não teria algum problema na sua oficina de usinagem. Por exemplo, um problema frequente que vocês podem encontrar seria a falta de organização das ferramentas. E como que você iria resolver esse problema? Você poderia aplicar a ferramenta de diagrama de Chikawa. O que seria essa ferramenta? Ela é uma ferramenta espinha de peixe, como vocês podem verificar aqui, ó. É igual uma espinha de peixe mesmo. E ela seria uma ferramenta de causa e efeito. Ou seja, o que causa o problema nessa oficina e o efeito que ela dá, que ela acaba ocasionando na oficina.
Por exemplo, a falta de organização das ferramentas na oficina de usinagem pode causar na falta de ferramentas. Ou seja, você precisa uma chave Allen, você precisa de uma chave combinada, um parafuso sextavado, o que for. Se você não encontra esses equipamentos, se você não encontra esses elementos de máquina, é porque a sua empresa não está organizada, não está organizando as ferramentas adequadamente. E como você vai descobrir como você vai solucionar esse problema? Vai de uma maneira bem interessante. É aplicando o diagrama de Chikawa. Você coloca aqui método, máquinas, mão de obra, medição, matéria-prima e meio ambiente. O que seria isso? No método, o que isso poderia afetar o método? Você poderia colocar o número excessivo de alunos por máquina, pode ser um problema. O meio ambiente, a lixeira para coleta seletiva, a organização do espaço físico, as máquinas. O número considerado de máquinas pode ser um problema. Pode ser um problema, poder falta de ferramentas, de repente não ter ferramentas para todo mundo. A organização das máquinas, de repente, pela organização que está tendo uns maquinários, as ferramentas estão ficando em locais distantes. Matéria-prima, maior disponibilidade do material, de repente não tem material acessível para todo mundo, ou pouca disponibilidade dessas ferramentas. A mão de obra, número elevado de alunos, medição, pouca disponibilidade dos instrumentos de aferição. Tudo isso você pode descobrir qual é o real problema de ter essa falta de ferramentas para melhor aprendizado. E essa ferramenta de gestão, de causa e efeito, o diagrama de Chikawa, ela é bastante útil, inclusive, para você usar na sua empresa diariamente, não necessariamente para você fazer um projeto. Você aplicando essa ferramenta e dando como uma solução para o seu chefe, você poderá até subir de cargo, porque ela é uma ferramenta bastante útil. Então, aqui no caso, além de você aplicar o diagrama de Chikawa, você precisa verificar o layout da sua oficina. Será que o layout ele está de acordo com as normas brasileiras, a norma ABNT? E para isso você precisa otimizar o espaço a ser utilizado, você precisa medir, você precisa possibilitar com a sua equipe, precisa pegar treina, precisa pegar um papel com a caneta para poder anotar as medições, precisa verificar se o equipamento está com um espaço adequado. Por exemplo, são equipamentos, você pode olhar, verificar o equipamento e pensar que ele está com um ótimo espaço. Porém, você precisa visualizar, será que se eu fosse consertar essa máquina, eu teria um espaço adequado para consertá-la, para poder fazer um monitoramento nela? E isso tem que ser de acordo com o layout da oficina de usinagem. Tem que obedecer uma certa distância, uma certa norma. E aqui seria um layout interventivo. Você poderia colocar mais equipamentos na sua oficina. Você pode achar que a oficina tem muitos funcionários para poucas máquinas. E isso tornaria o trabalho de uma forma ruim. Teria menos produções na sua empresa. E aqui você organizaria de uma forma bem melhor. Por exemplo, você colocaria de forma inclinada todos esses equipamentos. Por que inclinado? Porque você teria mais fácil acesso para você passar pela sua máquina que você estiver usinando. Inclusive, se tiver algum tipo de problema na oficina, você ter por onde passar em caso de acidente, etc. E aqui, por exemplo, você sempre tem esses passos para poder quando ocorrer esse tipo de problema. E aqui, se tratando de problema, você teria um caminho seguro, você teria uma rota de fuga. E você colocando os equipamentos, como estava aqui, enviesados, você teria como passar de uma melhor forma por esses equipamentos que você estiver usinando para acessar justamente essas rotas de fugas. E além dessa rota de fuga, você precisa ter uma ventilação adequada, você precisa ter um ambiente de trabalho bem adequado para o seu funcionário, para o seu técnico, para o seu operador, com a ventilação elétrica e caminho seguro. E nesse layout, o que seria abordado? Segurança em instalações e serviços em eletricidade, que seria NR10. Você poderia colocar certas placas, certos adesivos em sistemas de eletricidade.
segurança do trabalho em máquinas, atividade em operações e ergonomia. O que seria ergonomia também? Ergonomia seria, por exemplo, você precisa carregar uma castanha, uma placa de um torno mecânico. Ela é bem pesada. Se você não souber carregá-la de forma correta, você terá prejuízo à sua saúde. Portanto, você precisa ter certos equipamentos que, inclusive, você possa passar de uma melhor forma com ela na sua oficina. E aqui, de acordo com esse layout, você teria um caminho a percorrer com certos equipamentos, com certos carrinhos, por exemplo, um carrinho que você possa carregar essa castanha. Você tem um espaço adequado para que você possa manusear esse tipo de equipamento. E com isso, como eu havia mencionado anteriormente, se você não encontrar mais problemas na sua oficina, você pode fazer uma inovação, uma melhoria nos equipamentos. E, por exemplo, você tem um torno mecânico convencional que você consegue fazer grandes atividades nele, mas você pode sempre inovar. E aqui, por exemplo, você pode dizer: de acordo com nossa equipe técnica, nós criamos um projeto que possibilita a facilidade de manutentores para localizar as ferramentas, pois você pode ter mais uma solução para solucionar esse problema de ferramenta. Você não ter ferramenta para todo mundo, ou cada maquinário não ter uma ferramenta específica. E com isso você pode elaborar um projeto de uma gaveta atrás desse torno mecânico, para que você tenha uma melhor localidade dessas ferramentas. Você não precisa se locomover toda hora de uma máquina para um armário que pode estar a metros de distância. Você pouparia tempo e assim pouparia dinheiro. E aqui seria esse projeto que você poderia aplicar. Esse aqui, ó, você poderia colocar uma castanha que não esteja em uso aqui, para caso precise trocar. E aqui essa ferramenta seria localizada atrás do torno mecânico. Você poderia colocar as ferramentas que você utilizaria nesse torno mecânico justamente nessa gaveta. Isso seria de bastante útil para a equipe técnica que for trabalhar nesse torno mecânico. E aqui seria um desenho 3D da gaveta. Seria de bastante utilidade você colocar bastante ferramenta nessa gaveta. E aqui você poderia também fazer uma inovação em uma máquina, já que você não encontra um problema para resolvê-lo. Então você pode colocar, por exemplo, um torno CNC que eu já encontrei no Senai. Seria um porta-ferramentas para você colocar duas ferramentas para desbaste. Mas esse aqui você pode tocar o porta-castelo do torno CNC com mais ferramentas de corte, para você aumentar a produtividade e aumentar o aproveitamento do tempo de aula. Assim você não perderia tempo trocando essas ferramentas para poder usiná-las. Então você elabora esse projeto de uma torre elétrica. E essa torre elétrica disponibiliza sinais para diversas funções CNC. Você pode colocar até 8 ferramentas de troca rápida. E com isso você não precisaria parar o seu equipamento. Você não precisaria pausar o seu projeto para trocar uma ferramenta. Por exemplo, se você está desbastando no torno CNC, você vai pausar o seu equipamento para poder colocar uma ferramenta de rosca. Você não precisaria fazer isso. Você teria disponibilidade de colocar até 8 ferramentas nesse porta-castelo. Isso pouparia tempo e colocaria mais estabilidade no seu trabalho. Você geraria menos tempo perdido, entendeu? Aí você teria mais disponibilidade para trabalhar e você poderia fazer mais projetos, gerando mais dinheiro para sua empresa. E aqui seria um projeto exatamente desse porta-ferramenta. Seria bastante útil, de ferramenta de troca rápida. E para você apresentar ao seu chefe, você precisa apresentar uma planilha de custo, né? Quanto você vai gastar com isso. Aí você pensa: poxa, mas então eu vou procurar um porta-ferramenta que esteja barato. Tudo bem, mas você não vai gastar só com porta-ferramenta. Você vai gastar com o técnico responsável que vai instalar isso no seu equipamento. No caso poderia ser você. Você vai ter que ver o custo do equipamento, e não só do quanto que você vai gastar ao comprar esse equipamento, mas sim do quanto tempo que esse equipamento vai ficar parado para você fazer a manutenção desse equipamento. Isso irá custar dinheiro, então isso também tem que entrar nessa planilha de custo. E você pode botar uma observação do quanto tempo essa máquina fica parada, para você fazer a manutenção nesse equipamento.
E embora ele esteja parado para você fazer essa manutenção, você pode acabar... Você pode ganhar mais dinheiro após aplicar esse método. Portanto, suprir o tempo que essa máquina ficou parada. E você pode convencer o seu chefe através dessa planilha de custo. Além da gaveta do torno convencional, você também pode fazer uma. Você vai, além do técnico, você vai precisar de um soldador para colocar essa gaveta de uma maneira segura. E as planilhas de materiais, do que você irá comprar e irá necessitar. Portanto, esse será um projeto que você poderá criar na sua empresa. Aqui, no caso, eu dei um exemplo de um projeto técnico-mecânica no Senai de Niterói. Portanto, esse é um projeto que você pode utilizar diversas etapas, diversas ferramentas que você aprendeu no curso técnico. E, além delas, você pode utilizar outras, como diagramas de Pareto. Você pode colocar o tempo de um fluxograma. Você pode colocar, se você tiver uma equipe técnica maior, você pode colocar um fluxograma com um presidente, uns funcionários, uns ajudantes. Você pode especificar isso de uma menor maneira. E se vocês até desejarem, pode até comentar abaixo após fazer esse curso, que eu posso enviar algumas videoaulas para vocês. Então é isso, galera. Espero que tenha sido bastante utilidade para vocês. Espero que vocês tentem colocar esse projeto em prática. Comecem a treinar, pois é bastante útil. Vocês podem ganhar bastante com isso. Podem ganhar dinheiro, além de qualificar o seu currículo. E espero que vocês tenham sucesso. Espero que tenham gostado do curso. E indique para seus amigos, para todas as pessoas que gostam dessa área. E qualquer coisa aí, galera, é só comentar aí, deixar um comentário que eu posso responder vocês, tirar dúvidas o mais rápido possível. Ou até mesmo pelo WhatsApp, que eu posso deixar aqui o número para vocês. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.